gente. A gnose é isso, é a unção que te ensina, que você ouve a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo te dá esse conhecimento, gnose é esse conhecimento, e você aprende, não precisa de padre, pastor, não precisa de ninguém te ensinar. Não precisa do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo ficava ensinando os outros. João aqui fala, não, você precisa da unção. A unção te ensina tudo. Eu não estou falando porque vocês não sabem, mas porque vocês sabem. Só estou te relembrando aqui, compartilhando com vocês, porque vocês sabem tudo. Porque a unção do santo que está em você te ensina tudo. Isso é a gnose. E é isso que eu estou falando. O mais importante do Evangelho de Filipe e de tudo é você ter a unção. Se você tem a unção, você tem tudo. Jesus falou, eu vou, porque se eu for, o Consolador vai vir. E o Consolador vai te ungir, ele vai te encher e vai te fazer lembrar tudo que eu falei, vai te ensinar tudo e falar das coisas que vão acontecer. Então, se você não tem o Espírito Santo, se você não recebeu o Espírito Santo e se tornou cristão, vai para outra religião, vai para qualquer lugar que você não é espiritual. Você não é de Deus, você não é, desiste, vai jogar bola, jogar no tigrinho, vai fazer. Porque você tem que ter o Espírito Santo. Se ele não fechar a porta do teu quarto e buscar o Espírito Santo, vem o Espírito Santo, você não sentir nada, desiste, gente. Vai procurar fazer para maçonaria, para outra coisa lá. É isso, você tem que ter a unção e você tem que tentar, busca, como se fosse o ar que você respira. E se você clamar e buscar por ele, mesmo se você não nasceu sendo escolhido, mas se você está me ouvindo é porque você tem uma chance, ele vai te trazer e vai te encher. Porque ninguém está aqui se não fosse de Deus, entendeu? Mas não tente ficar convertendo as pessoas. É isso que eu estou tentando te dizer, porque quem não é, não vai ser nunca. E se vier para o nosso meio, vai só vir para causar divisão, só vai vir para destruir, porque são pessoas que estão com o espírito falsificado, e não com o Espírito Santo. Porém, a unção que vós recebestes dele permanece convosco, e não tendes necessidade de que homem algum vos ensine, mas como a mesma unção vos ensina todas as coisas, e é verdade, e não mentira, como ela vos ensinou, vós haveis de permanecer nele. Então ele está falando, o Espírito Santo, essa gnose que está dentro de você, esse conhecimento divino, te ensinou a verdade. E essa é a verdade, que Jesus é o Pai e o Pai é Jesus. E você tem que permanecer nisso, e ele vai te dar vida eterna. E agora, filhinhos, permanecei nele, em Jesus, para que quando ele se manifestar, possamos ter confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Para que quando ele veja você, ele reconheça você, porque você tem a unção e ele não vai pedir o nome de cristão de volta como alguém que recebeu um empréstimo, mas como alguém que recebeu uma doação porque recebeu o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Aqui ele está falando o mundo deles, gente, era o mundo dos judeus. Eles estavam em Israel ali, ó. O mundo, quando eles falam mundo, não é os pecadores, os gentios, como hoje a gente aqui, tem coisa, o mundo é os povo que gosta de futebol, carnaval, esse povo no mundo. Não, quando ele fala o mundo, todo mundo era judeu ali. Ele está falando o mundo é os judeus não conheceram, esse povo do mundo são os judeus. Eles não conheceram o Pai. Entende? É isso. Porque as pessoas veem, o mundo, aí fala o mundo, mas elas não entendem. Da Judéia tinha só judeu, que serviam o arconte. E aí ele fala, não é para você servir eles, não, eles não conhecem, eles odeiam a gente. Porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. Então ele fala, agora, não antes. Porque antes eles eram judeus, não eram filhos de Deus. Mas agora são, porque Jesus deu esse poder. O Pai deu. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
Então, se eles são filhos de Deus, ainda ele entendia que ele ia ser algo mais poderoso ainda junto com Jesus. Quando Jesus se manifestar no reino dele, eles vão ter algumas coisas que a gente sabe. Mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele. Então ele sabia, quando Jesus aparecer de novo, que vier, ele, sendo filho de Deus, vai ser semelhante a Jesus. Isso é a gnose. Você vai ter a mesma natureza. Ele não via Jesus como alguém morto, que ressuscitou, mas estava num corpo, foi ascendeu e sentou à direita de Deus, que é um velho de barba branca, e Jesus está ali, um loiro do olho azul, da direita dele ali, como no desenho dos Simpsons aparece. Ele entende que ele é filho de Deus, se torna filho de Deus, e depois, quando Jesus vier novamente, ou quando ele morrer, ele vai ultrapassar esse status aqui de filho de Deus na terra e vai se tornar semelhante ao que Jesus é, que é luz. Se Jesus é luz, ele vai se transformar em luz. Isso é a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia, não é meus livros gnósticos. E a gnose não é só nos livros gnósticos, está na Bíblia também, é que eles mudam a forma de tradução, quando falam unção, quando falam conhecimento, aqui é a gnose. Mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. Aqui é pura gnose, é a mesma coisa que eu li no versículo anterior, no 44, que eu falei que parece um poema. Vê se não é a mesma coisa, presta atenção. Ninguém pode ver quem quer que seja estável, a não ser que se assemelhe ao estável. Com a verdade não ocorre o mesmo com o homem enquanto se encontra nesse mundo. Pois ele vê o sol sem ser o sol, e contempla o céu, e a terra e todas as outras coisas sem serem elas mesmas. Tu, ao contrário, viste algo daquele lugar, e te convertestes naquelas coisas que havias visto. Viste o Espírito, e te fizeste Espírito. Viste Cristo, e te fizeste Cristo. Viste o Pai, e te fizeste Pai. Por isso tu aqui vês todas as coisas e não te vês a ti próprio. Mas ali sim te verás, pois chegarás a ser o que estás vendo. Então ele fala, chegarás a ser o que estás vendo. E aqui na Bíblia ele fala, mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele, quando aparecer diante de nós, que nós veremos, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. Então ele entende aqui que chegará a ser o que ele está vendo. Se ele ver Jesus, ele vai se tornar Jesus, que ele só será capaz de ver Jesus se ele se tornar como Jesus. Você só é capaz de chegar no sol e ver o sol e olhar para o sol e chegar perto do sol se você se tornar igual ao sol. Porque senão você vai ser queimado. A luz do sol é tão grande, o poder dele é tão grande que você, para olhar para ele sem óculos escuros quando está no eclipse, você nem consegue. Imagina chegar, uma sonda lá tem que chegar em Mercúrio, ela destrói. Então você só vai chegar no sol se você tiver a mesma natureza, se for luz, se for aquele fogo do sol. Assim é com Deus. Você só vai conseguir ver e chegar até ele se você se tornar da mesma natureza dele. É simples, gente. Isso é física. Viu? Tem que estudar física quântica. E qualquer homem que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, se Jesus é puro, você tem que se purificar como ele se purificou, como ele é puro, para ver ele. Se você tem essa esperança de que um dia você quer se tornar sol, se tornar luz como ele é luz, para ver ele. Se Jesus andou aqui e fazer algumas coisas, se falou algumas coisas, você tem que andar como ele, mas não só está aqui na Bíblia. Tem que entender o que ele falou também nos livros gnósticos, que são todas as palavras dele. Então, você não conhece uma pessoa por uma parte.
Quando você lê só a Bíblia, você conhece uma partezinha do que Jesus falou. Quando você lê os livros gnósticos, você conhece 70% do que Jesus falou a mais. Tem 100%. Na Bíblia tem 30% e nos livros gnósticos tem 70%. É a mesma coisa. Você me conhece só a minha parte aqui das lives. Você não sabe minha vida toda por fora, o meu passado todo, tudo que eu falei, o que eu faço, não. Então você tem que conhecer todo. Não conheça, porque vocês vão falar, meu Deus, esse cara é doido. Mas eu não sou nenhum santo, nenhum coisa. Eu não sou nada, tipo. Eu sou um ser humano normal. Mas se você ver eu só por isso daqui, você vai achar que eu sou espiritual, que eu sou um deus de conhecimento e tal. Não, mas eu dou risada, eu brinco, eu estudo, trabalho, tenho minha vida, tem meus dias bons, meus dias ruins, tenho minha tristeza, tenho alegria e tal. E a gente tem que entender e conhecer Jesus por inteiro, e não só pelo que alguém falou, porque alguém falou que ele fez lá. Você tem que conhecer ele pessoalmente. E quem vai fazer isso? É o Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar com você. A unção que vós recebestes dele permanece convosco, e não tendes necessidade de que homem algum vos ensine. Mas como a mesma unção vos ensina todas as coisas, e é verdade e não mentira, como ela vos ensinou, vós haveis de permanecer nele. Então esse é o ponto. Você não precisa de mim, você não precisa de ninguém, você só precisa da unção. Mas você precisa chegar, pedir para o Espírito Santo sabedoria. O Júlio César pede oração pela família. Amém. Espírito Santo, abençoe a família dele, em nome de Jesus. Então você tem que ter essa compreensão. O Espírito Santo que vai te ensinar. Não é homem, nem ninguém. E ele ensina mesmo. Eu estou tentando aprender faz 20 anos, 39 anos, e cada dia eu aprendo mais. Estou aprendendo até aqui agora. Eu vou falando para vocês e estou aprendendo. Eu vou falando assim, porque tem muitas vezes que eu falo tal, mas quando eu vou falando com Deus é tão bom. Isso aqui eu li 20 anos atrás e aprendi isso, e hoje eu estou trazendo para vocês. Para mim é muito simples, parece que tudo faz sentido para mim. Aí eu fico pensando, será que está fazendo sentido para eles quando eu vou falando assim? Mas se você tem um Espírito Santo, está fazendo, entendeu? Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E vós sabeis que ele foi manifestado para carregar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixeis homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto os filhos de Deus são manifestos e os filhos do diabo. Tá vendo? Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama a seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que devemos nos amar uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. Tá vendo? Quando ele fala assim, Caim, que era do maligno, que assassinou seu irmão, aqui ele conta também a parte do gnosticismo que fala que Caim era filho da serpente, que está aqui no versículo 43. Não, 42. Primeiro houve adultério, e depois veio o assassino engendrado no adultério, pois era o filho da serpente, e aqui ele fala, filho do maligno. Por isso se tornou homicida como seu pai e matou seu irmão. Pois bem, toda relação sexual entre os seres não semelhantes entre si é adultério.
E por que o assassinou? Porque as suas próprias obras eram más e as de seu irmão eram justas. Não vos maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Quem odiava os discípulos eram os judeus. Por isso que ele fala, o mundo vos odeia. Quem matava os discípulos eram os judeus. Tanto que Paulo perseguiu os judeus, ele era discípulo dos fariseus e tal, e perseguia. Então quando ele fala mundo, pensa assim, o mundo do povo lá, de Israel daquela época. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Você só consegue amar se você tem o Espírito Santo, se você tem Deus. Senão o resto é barganha. Um amor incondicional, que você ama sem esperar nada em troca, que você ama mesmo seus próprios inimigos, só Jesus trouxe esse amor. Os outros amavam só os amigos, só ama quem faz bem, que é o que tem na religião hoje. A pessoa ama só quem é do grupo dele, só quem faz bem para eles. Esse conceito de amor universal, de amar qualquer um, que Deus dá o sol para todos, então você tem que amar os seus inimigos, amar todos, só Jesus trouxe, só você consegue, só o Espírito Santo que deixa, porque haja gente que é difícil de amar, né? Se não fosse o Espírito Santo, eu não ia conseguir amar ninguém, gente, eu ia odiar todo mundo. Mas o Espírito Santo traz o amor, e aí eu olho para as pessoas e falo, ai Deus, tenha piedade dessas pessoas. Como eu disse, né? Tem as pessoas que já estão mortas, então não adianta nem se desejar que as pessoas morram, porque elas já nunca morreram, nunca viveram. Mas a gente tem que amar. E amor incondicional, gente. Eu estou aprendendo. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. Então, se você odeia alguém, pede perdão para Deus, para a pessoa e começa a amar. Mesmo se a pessoa te fez mal, perdoa, porque senão você vai perder a vida eterna. Porque vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. E quando eu falo que a vida eterna não permanece em nenhum homicida, não é que você vai viver depois que você morrer, entendeu? Ah, quando eu for morrer eu perdoo meu irmão. A vida eterna é em você agora. É isso que é o gnosticismo. A gnose é você ter a vida eterna dentro de você. Você já ressuscita agora e agora eu já sou eterno, entendeu? Eu não morro, gente. Pode esse corpo aqui morrer, mas eu já estou vivo. Nossa, se eu amo, né? Se eu não amar vocês. Tô fazendo isso aqui por amor. Tô cansado e tô fazendo por amor, sem nem conhecer vocês. Mas é isso que é o amor. E se você não ama, e se você odeia seu irmão, você está cometendo homicídio. E aí quando você comete homicídio, você não tem a vida eterna em si, não tem a gnose. O Espírito Santo não fica em lugar onde tem ódio pelo irmão. É isso. Nisso percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós, Jesus, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Então deem sua vida por mim, tá, gente? Se alguém tentar me matar um dia, vocês me protejam. Porém, quem tiver os bens do mundo e ao ver seu irmão necessitado, fechar-lhe o seu coração, como habitará nele o amor de Deus? Se você tem riqueza e vê seu irmão lá passando necessidade, você fecha o coração e não ajuda seu irmão, como você fala que você tem o amor de Deus? Não tem não. Quando falo amor de Deus aqui, é o Espírito Santo, gente. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso sabemos que somos da verdade, e asseguraremos os nossos corações diante dele. Entendeu? Essa é a parte mais incrível e que vocês têm que decorar na vida. Presta atenção, ninguém pode condenar vocês, só um pode condenar vocês, só alguém. Olha quem pode condenar vocês. Porque se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos então confiança para com Deus. Então o único árbitro e juiz tem que ser seu coração. Se você vai fazer uma coisa, seu coração está te condenando, gente, não faz. Mas se seu coração não te condena, você tem confiança diante de Deus. Mas se seu coração te condena, pede perdão, porque Deus conhece seu coração e sabe todas as coisas.
Então é único. Por isso que eu falo que o gnosticismo é pessoal. Ser cristão gnóstico, ser cristão é pessoal. Não é alguém que vai falar para você te julgar ou falar isso, aquilo, aquilo. Você sabe dentro de você o que é certo e errado. É o seu coração que vai determinar isso. Na situação certa. No momento de provação, que você tem que tomar uma decisão de falar uma verdade ou omitir alguma coisa para salvar a vida de alguém, o que você faria? Você vai seguir alguém que vai falar que pode ou não, ou você vai seguir seu coração, se seu coração está em paz ou não? O Espírito Santo vai falar, não, pode, porque senão a pessoa vai morrer. Se você falar que ela está escondida ali, ó, tá um ladrão querendo achar ela, você vai falar pro ladrão que ela está ali, ah, não, porque Deus disse que não vou mentir, se eu mentir eu vou pro inferno, então é melhor eu viver do que a pessoa, eu não ir pro inferno do que a pessoa. Então, ó, bandido, ela tá ali, ó. Entendeu? É bem assim, quando você coloca num ponto extremo assim, né, é bem fácil de entender, mas no dia a dia tem muitas situações dessa que você está matando as pessoas porque você está seguindo uma regra. Aqui, ó, amados, se o nosso coração não nos condena, temos então confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. Não é o mandamento do Deus dos judeus, gente, não é aqueles mandamentos lá. É o mandamento de Jesus, que é esse aqui. E este é o seu mandamento, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. Esse é o mandamento. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos deu. Esse é o único mandamento. Não é os 10 mandamentos dos judeus, as leis que eles têm e tal. Não é, gente. É amar uns aos outros e crer em Jesus. Esse é o único mandamento. Aqui não está escrito que você tem que usar véu, tem que não raspar o sovaco, não está escrito que você tem que não assistir TV, não está escrito que você está escrito nada. Está escrito que você não pode beber, não pode fumar. Não, fumar não pode. Né? Fumar faz mal para a saúde. Mas eu estou falando coisa que faz mal para a saúde. Mas não está escrito que você pode falar com as pessoas, você não pode conversar com outras pessoas. Aqui está escrito que você tem que crer em Jesus e amar uns aos outros. E nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos deu. E aquele que guarda os seus mandamentos habita nele e ele nele. Então, quando você guarda esse mandamento, que é amar uns aos outros, que Deus é amor, o Espírito Santo é amor, e ter fé em Jesus, porque quando você tem fé em Jesus, você acredita nele, vê o Pai, vê ele, porque ele é o Pai, e o Pai é ele, você só chega ao Pai com ele. Habita nele. Então você começa a habitar nele, porque nós habitamos em Deus. Deus é tudo. Você está dentro de Deus, entendeu? E Deus está dentro de você. E ele nele. Isso é a coisa mais linda que existe. Deus não é uma coisa que tem um espaço ou não. Você está dentro de Deus. A gente é como se fosse uma célulazinha aqui dentro de Deus. Um átomo, nem isso, não dá para comparar. Mas ao mesmo tempo, Deus está dentro de você. Isso que é a maravilha da vida. Por isso que ele é a energia, ele é a força, ele é a luz, ele é inefável, ele é o que é, o que não é, ele é tudo. Menos um velho de barba branca. Ele não tem uma forma. Porque como você vai habitar em algo que tem uma forma, e como aquilo que tem forma vai habitar em você? Habitar nele e ele habitar nele, isso é o princípio da existência e não existência do gnosticismo. Este é o seu mandamento, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. Isso está em 1 João 3, 23. E nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos deu. E aquele que guarda seus mandamentos habita nele e ele nele. E nisto sabemos que ele está em nós, pelo Espírito que ele nos deu. É isso que eu queria chegar nessa parte, para vocês entenderem o Evangelho de Filipe, que é isso. Você sabe que você tem Deus, que ele está em você, pelo Espírito que ele te dá. Você só é feito filho de Deus se você tem o Espírito Santo. Então qualquer outra religião que fala, não tem o Espírito Santo não é uma pessoa, o Espírito Santo não é Deus, o Espírito Santo está errado. Por isso que Jesus fala, o único pecado que não tem perdão é você blasfemar pelo Espírito Santo.
Então você tem que entender que você precisa do Espírito Santo. Senão você não é filho de Deus, senão você não consegue amar, senão você não consegue nem crer em Jesus. Se você crê em Jesus, se você ama, você tem o Espírito Santo e ele está em você e você está nele. Então essa é a ideia da Sofia, que é o barbelo, que é a energia feminina de Deus. E você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Seu corpo completo. Você está nele, ele está em você. Porque o Pai é tudo, que a gente está dentro dele. E o Espírito Santo está dentro da gente. É o que ele trouxe para a gente chegar mais próximo dele. É mais ou menos como a mãe, sabe? Por isso que é a alegoria da mãe, assim. O pai, ele só... se eu fosse pai, né? Eu vou criar... Eu vou ter um filho. Eu tô doido pra ser pai, gente. Eu tenho que ter essa experiência de ter pai. Eu quero ter uma filha e um filho, sei lá, uns dois, um casal. Mas tem que ter um filho mais velho para ele cuidar da irmã. Quando crescer, proteger ela. Apesar que eu era mais novo e protejo minha irmã, mesmo sendo mais novo. Mas o pai, o que ele faz? Ele dá força para a mulher ter filho, não faz? Porque a gente vai lá e tem uma potência, né? Deu a energia para a mulher. Mas quem é que é o útero? Quem que gera? É a mulher. O pai só fica ali observando, né? Trabalhando, dando, né? Quando é o pai presente, ajudando ali. Mas quem tá gerando por 8 meses, 9 meses, é a mulher. Quando nasce, quem é que amamenta? O pai? O pai tem teta? Não. É a mãe. Ela vai lá, amamenta, coloca ali. E quando a mãe amamenta, primeiro, quando tá gerando ali, por isso que fala engendrar, tá dentro da mãe. Eles são um só, não é? O filho não é um só com o pai, assim, só sai do pai, mas aí precisa do óvulo para juntar. Mas quando tá junto ali, é um só com a mãe. O que a mãe come, o filho recebe o alimento. Assim é o Espírito Santo, entendeu? Por isso que a gente chama o Espírito Santo de mãe. Porque o Espírito Santo é que vai te fazer crescer. Ele vai te dar alimento, vai fazer crescer, porque você é tipo um bebezinho ali na barriga. Ali. Quando você renasce, primeiro junta os dois, o pai e a mãe. Aí eles te geram. Aqui, ó, tô dando a palavra. Jesus é a palavra e o Pai. Mas você precisa do Espírito Santo para você crescer, entendeu? Por isso que Jesus fala que a gente tem que ser como criancinhas que amamentam. E a mãe, o Espírito Santo é a mãe, ele vai te envolver ali, ó, no útero e vai te proteger de tudo e te dar carinho, te dar aquela atenção. E o pai também não pode ficar gritando com você, né? Porque se o pai grita lá e não tem paz, por isso que o pai é silêncio, ele fica ali. E aí você vai crescendo como um bebê. Por isso que não pode abortar. Aí, depois quando você vai nascer pro mundo, tem dor, né? Nos homens, né? Nos animais não tem, não. Ele vai lá, uma mãe te pega e cuida de você. O Espírito Santo vai te ensinar e vai te dar o leite. E se você tem um irmãozinho lá, o irmãozinho vai ajudar ainda a criar, que Jesus é seu irmão. Vai ajudar a criar. Mas quando tá bebezinho, quem que fica lá cuidando, dormindo junto, trocando a fralda, alimentando? É a mãe. Então o Espírito Santo, quando você é criancinha, é mais importante do que o pai às vezes, entendeu? Nesse sentido da sua evolução. Por isso que ele fala que você sabe que está aqui na Terra, quem vai te proteger é o Espírito Santo, que é a mãe. O pai você vai ter quando você crescer, virar homem. Quando eu virei homem, eu não precisei mais amamentar tanto na minha mãe. Aí parei de amamentar, mas minha mãe sempre continua. E depois você começa a seguir o exemplo do pai, como homem. Aí eu falo, então eu tenho que ser como meu pai. Meu pai trabalha, eu tenho que trabalhar também. Meu pai faz isso, eu tenho que ser igual ao meu pai. Tudo isso são alegorias, não é que eles são uma mulher, um homem, um pai. É o que a gente consegue entender. Por isso que ele fala pai e mãe. E por isso que Jesus fala que nós temos que ser como criancinhas. Então, primeiro você tem que ter essa comunhão com o Espírito Santo e alimentar ele, te ensinar tudo, como uma mãe te ensina tudo, te dá o leite. E o leite é Jesus. E aí você vai crescendo. E isso é a palavra, tal, vários, até você se tornar homem. Como eu disse ontem, um filho, ele herda do pai só depois que ele se torna adulto, homem. Antes dele ser adulto, ele não vai herdar as coisas do pai. Então, assim, você tem que buscar amadurecer. Você vai amadurecer pelo Espírito Santo. A mãe, sabe aquelas rainhas assim, que pega o príncipe e vai doutrinando ele até ele poder se tornar um rei?
E aí o pai fica só falando, não, ó, faça esse filho ser forte e tal. E, mano, tinha aquele seriado lá do GOT, né? Game of Thrones. Aquilo é legal pra entender isso aí. Como é que eles agem. Então, você tem que ter essas alegorias na sua cabeça. Mas o que eu quero dizer é que o Espírito Santo é tudo. É a mãe. Então, você precisa ter comunhão com ele. E isso você consegue com muita meditação. Coloca uma música no seu quarto, fecha, fala, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero 1 trilhão de vezes mais poder. E você vai orando. Pede que ele te dá. Quem te dá o Espírito Santo é o Arcanjo Gabriel. Então fala, pai, envia o Arcanjo Gabriel, me encha do Espírito Santo. Sei lá, pede um monte de jeito, estuda e lê. Quando você vai lendo, vai buscando, você vai alcançar. Mas sua meta tem que ser essa unção e essa comunhão com o Espírito Santo e ele te ensinar. Se ele não te ensinar, aí você percebe que você não nasceu para isso, que você é desse mundo e vive nesse mundo aí. Mas ame as pessoas e crê em Jesus, que esse é o único mandamento. Eu vou continuar amanhã. Eu parei em qual? Nossa, eu não li quase nada, né? Parei 50. Hoje a André nem entrou, né? Nádia, anota aí pra mim qual que eu parei. Pra amanhã, pra outro dia eu lembrar. Eita. Nossa, no 59. Parei em 59. Se alguém, depois de baixadas as águas, sai dela sem nada haver recebido e diz, sou cristão, somente terá recebido este nome de empréstimo. Mas se recebe o Espírito Santo, fica de posse do citado nome a título de doação. Nada se tira de quem recebeu um presente, mas reclama-se a devolução do empréstimo a quem o recebeu. Tá? Outra live eu leio a partir dos 60. Aí só vai faltar mais 60, que tem 123. Ah, eu amo esse livro. Esse livro é tipo... Não, 123 não, 125, 27. Esse livro é fenomenal. Então, boa noite para vocês. Muito obrigado aí por quem conseguiu participar. Foi 1h30 de live muito legal hoje. Obrigado, gente. Oi, Jéssica. Chegou no final. Tchau.